Para todo mundo, quero agradecer ao Barama, a pessoa do Miro, por ter convidado e também valorizar essas iniciativas de promover esses debates importantes para que a gente tem enfrentado, né? E eu acho que o tema hoje é um tema muito importante porque nos dá espaço e nos ajuda a desconstruir alguns mitos acerca desse tema da militarização das escolas, que eu acho que é o grande centro do debate para que a gente consiga ganhar a opinião pública, porque eu acho que a opinião pública é fundamental nesse tema em específico, porque é trabalhado no imaginário e no conceito das pessoas algo de muito positivo quando se fala de militarizar as escolas. E eu acho que isso precisa ser um dos nossos principais fonte de discussão e de achar caminhos, porque eu acho que pode ser o grande segredo para que a gente não permita que isso se torne um modelo mais massivo no nosso país. Existem já experiências que estão em curso, mais centralizadas aqui, como o Gilson e o Gilmar mesmo falaram, no Distrito Federal, em Goiânia, mas que são, na verdade, um grande experimento para que possa ser vendido e possa se alastrar para o restante do país. E eu acho que a gente precisa tirar e desmistificar algumas coisas, porque a grande argumentação e o grande desejo da população, das famílias que têm os seus filhos nas escolas públicas que a gente tem hoje, é que eles apresentam que a militarização da escola é bom para a disciplina, né, porque ajuda os jovens brasileiros a terem mais disciplina. É um sinônimo de qualidade, porque todas as escolas que são administradas pelo setor militar do nosso país são de qualidade, e porque isso garante uma boa aprovação e um sinônimo de futuro próspero para as crianças que estudam nessas escolas. Mas eles não apresentam que essas escolas que são também organizadas e geridas que são geridas pelo setor militar do nosso país, elas têm um gasto maior de 3 vezes por aluno. Então, elas têm um investimento do gasto por aluno 3 vezes maior do que é hoje na escola pública. Ela tem um salário de professores, que em algumas escolas chegam perto de R$10 mil, o salário dos professores das escolas militares. E ela tem uma estrutura de escola com laboratório, com tecnologia muito maior do que a escola pública. E a farsa é tão grande que o antigo ministro da Educação, mas que esse também pensa igualzinho ao outro, quando assumiu a presidência, quando assumiu o MEC no nosso país, nessa gestão, chegou a dizer que a militarização da escola é algo simples, barato e que surte um efeito gigantesco. Mas a escola que a gente tem hoje valoriza o professor da forma com que a escola militarizada valoriza, tem a estrutura que a escola militarizada tem, investe por aluno o preço que a escola militarizada tem? Não. E o que o Ministério da Educação diz é que também não vai fazer. Então, militarizar a escola vai trazer qualidade, vai trazer disciplina, vai trazer boa aprovação, sendo que a gente não tem um investimento que deveria ter na escola e no modelo escolar que a gente tem hoje? Não. Então, a gente precisa estar atento a esse tipo de coisa, porque esse discurso fácil penetra na sociedade, de que a gente vai melhorar a educação brasileira se a gente militarizar. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a gente tenha um debate histórico sobre a necessidade de ter uma nova escola no nosso país, ter uma escola diferente do que a gente tem hoje no nosso país, e que a gente precisa fomentar esse debate da sede pela mudança da escola pública que a gente tem no nosso país hoje. Mas a gente não pode acreditar que o setor militar vai conseguir fazer aquilo que historicamente o Estado brasileiro não conseguiu fazer. É uma grande mentira que estão contando por aí, de que a solução para a escola brasileira é militarizar a escola brasileira. E a gente precisa falar sobre isso, porque tem uma alucinação coletiva, que eu tenho chamado assim, de dizer que nós precisamos tirar a doutrinação marxista cultural que existe no Brasil. E é uma alucinação, porque isso não existe em nenhuma escola, em nenhuma universidade, em nenhum lugar.
E eles alucinam e repetem isso ao ponto que eu estou achando que eles até acreditam que isso existe de verdade, de tanto que eles repetem. E esse desejo deles de combater a ideologia na educação faz com que eles achem que a disciplina, que a mão de ferro da polícia e do exército pode tornar a escola um lugar livre dessas coisas perversas que é a doutrinação marxista cultural que existe no nosso país e que essa tal da gestão cívico-militar pode ser a grande solução para o nosso país. E eu queria que a gente pudesse refletir, e para que a gente refletisse, pudesse questionar também as pessoas e os projetos que defendem a militarização da escola, nós temos uma série de iniciativas que a UNE, a CONTE, a CNTE e todos os setores educacionais do nosso país construiu a muitas mãos, muitas iniciativas que fizeram a gente amadurecer qual é o caminho que a educação pública precisa ter no nosso país. E eu acho que a gente precisa se perguntar se isso não vale de nada, se o Plano Nacional de Educação não vale de nada, se tudo que a gente construiu e acumulou até aqui não serve de nada, se são esses novos iluminados que assumiram o poder no nosso país que tem toda a solução para os problemas que o nosso país tem enfrentado, sendo que eles sequer apresentam um projeto consistente para vencer esses problemas que existem no nosso país. O Miro estava falando aqui, eu acho que é bom a gente falar, eles não conseguiram ser bem-sucedidos no combate à corrupção, porque é um monte de bandido que eles colocaram no governo deles. Eles não conseguem resolver o problema da segurança pública no nosso país, porque a gente está vendo o caos da segurança pública que a gente tem enfrentado. Eles não conseguem resolver o problema da economia, do desemprego que está no nosso país, muito pelo contrário. Eu estava, quando o pessoal falava aqui, dando uma olhada, e o Brasil de fato publicou que a BRF, no interior do Paraná, vai fechar uma das suas fábricas porque o pessoal do Oriente Médio está chateado, que o Bolsonaro falou dos problemas, não quer mais consumir a proteína fornecida pelo Brasil. Ou seja, ele não consegue cumprir com nenhuma das promessas dele durante a eleição, que não foram muitas, mas que eram mágicas, eram promessas mágicas. Vou solucionar todos os problemas do Brasil, sem ideologia, sem movimento social, sem partido de esquerda, sem todas essas coisas aí que na visão deles são coisas ruins para o nosso país. E nós precisamos partir desse ponto de reflexão, porque eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, falar mais sobre o Plano Nacional de Educação, falar mais sobre os 10% do PIB para a educação que a gente conquistou, falar mais sobre o que a gente propõe para a educação brasileira. Dizer que nós temos um projeto para a educação brasileira e que esse governo faz questão de tampar os ouvidos. Faz questão de não levar em consideração tudo que foi conquistado até aqui. E nós queremos, e eu acho que eles querem, a todo momento também, desresponsabilizar o Estado brasileiro no investimento das questões públicas. Então, eles querem responsabilizar o Exército e a Polícia Militar em comandar as escolas do nosso país. Eles querem, em outros setores, responsabilizar a iniciativa privada por solucionar os problemas que são problemas sociais e que o Estado brasileiro precisa dar assistência. Então, ter basicamente responsabilidade em conduzir esse processo. Isso tem sido e tem acontecido com as universidades públicas do nosso país, que eles querem a todo momento dar uma ideia de que é um lugar que tem corrupção, que é um lugar ineficiente, que é um lugar que não produz desenvolvimento para o nosso país. Eles querem a todo momento desgastar o processo da educação que nós acumulamos e que nós ajudamos a construir até aqui, para justificar a desresponsabilização do Estado na condução da educação do nosso país. Então, eu acho que são questões em que a gente precisa refletir e diagnosticar qual é a intenção do governo quando coloca essas coisas. E cá para nós, o governo que se aconselha com o Olavo de Carvalho realmente tem muita dificuldade de propor coisas para o nosso país, porque é um cidadão que tem um conhecimento baixíssimo acerca da realidade do nosso país, da nossa educação, que fala coisas absurdas e que se acha um grande ideólogo da educação brasileira, propositivo de aberrações
na minha opinião, que não devem nem ser levadas tanto em consideração, mas o nível de absurdo é tão grande que a gente não consegue não falar sobre isso. A gente precisa realmente entender que o abismo que o nosso país tem entrado e que tem se utilizado da educação, inclusive, para poder desconstruir um processo de nação que foi estabelecido até aqui, muito forte. E eu acho que a gente precisa estabelecer alguns elementos também para o nosso debate, que diz respeito à própria organização, para resistir ao processo que tem acontecido no nosso país. A gente acha e se surpreende com a incapacidade do governo de fazer algumas coisas, mas tem algumas estratégias que eles montam muito bem. Eles querem aprovar a reforma da Previdência, eles fazem um processo de desarticular financeiramente os sindicatos para não conseguir reagir ao processo que tem acontecido no nosso país. Eles querem fazer, a todo tempo, a gente ter a sensação de que existe um processo de ideologia profundo da esquerda dentro da educação, da escola e da universidade brasileira, para que eles possam colocar a ideologia da forma com que eles querem dentro da escola e dentro da universidade brasileira. Porque, ao fim e ao cabo, eles querem isso. Eles querem transformar a escola e a universidade na doutrinação da alienação. Nós utilizamos a educação, a escola e a universidade para alienar as pessoas, para que assim a gente continue se perpetuando no poder por mais tempo. E Gilson fala que a escola, a universidade é um lugar, um terreno muito fértil para que a gente possa regar e nascer dali a transformação, e nascer dali o contraditório, e nascer dali a indignação. E eles querem a todo momento podar esse terreno, eles querem a todo momento podar essa renovação. Bolsonaro chegou a dizer que as universidades e os centros acadêmicos são ninhos de rato. Então, tudo que se produz de política, tudo que se produz de consciência, tudo que se produz de pensamento crítico na universidade é completamente combatida, e na escola, completamente combatida por esse projeto de governo que está aí. Porque eles querem fazer com que a doutrinação da alienação, daqueles que não questionam, daqueles que não pensam, daqueles que não querem alterar a lógica perversa que está em curso no nosso país, se perpetue, para que eles possam continuar fazendo essas atrocidades que eles têm feito, que eles têm proposto. Mas, de toda forma, eu acho que essa geração, e aí falando mais na geração de jovens, de estudantes que estão nas universidades e nas escolas, tem um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo eu tenho uma confiança que é uma geração que tem condição de dar conta do recado. Porque nós chegamos em determinados lugares, nós alcançamos espaços, nós alcançamos direitos que nós não queremos perder. E eu acho que nós precisamos incentivar, através do movimento estudantil, dos movimentos sociais, incentivar que essa luta que nós estamos vivendo, ainda que seja uma luta dura, é uma luta possível de vencer. Porque se a gente entrar numa guerra achando que a gente não tem condições de vencer essa guerra, a gente tem cada vez menos condições de atrair soldados para batalhar nessa guerra junto com a gente. Nós precisamos ser os movimentos sociais da esperança. Aquelas pessoas que acreditam que é possível vencer. Que nós já vencemos momentos duríssimos no nosso país, e que esse momento que é duro, que é uma surpresa, porque ninguém imaginava 5 anos atrás que a gente ia se deparar com um governo tão cruel no nosso país, que a gente ia ter que voltar a defender democracia, autonomia universitária, coisas que já eram pautas vencidas na nossa sociedade, que a gente já tinha convencido as pessoas, os nossos governantes e o povo brasileiro de que eram coisas que faziam parte de um passado. A gente tem que voltar a falar sobre esses assuntos, mas a gente precisa voltar a falar sobre esses assuntos com esperança, com desejo de vencer, com possibilidade de vencer, para que a gente convença as pessoas do nosso país que é necessário debater e defender a educação. Eu acho que a gente precisa fazer com que os estudantes nas escolas lancem campanhas. Não militarize a minha escola, eu não quero estudar numa escola militar. Os estudantes precisam falar isso, os professores precisam falar. Eu não quero dar aula numa escola militar, eu quero dar aula numa escola que debate sobre tudo, numa
numa escola livre, numa escola que tem Grêmio, numa escola que tem democracia, numa escola que cabe todos os tipos de assunto para que aqui a gente possa desenvolver o pensamento crítico das pessoas, porque nós precisamos negar isso, negar, dizer que nós não queremos, para que a gente chame a atenção das pessoas que querem, para que a gente, através do debate, do diálogo, consiga convencer essas pessoas que ainda são pessoas que acham que o futuro e que a melhor coisa para a escola brasileira hoje é a escola livre da violência com a polícia militar, e eu acho que a gente precisa ser enérgico nesse sentido, porque retrocessos podem chegar de forma tão cruéis que a gente demore muito tempo para conquistar o avanço de novo. Então eu acho que a gente precisa unir forças mesmo para proteger a nossa educação livre, a nossa educação libertadora, a nossa educação que serve para fazer com que as pessoas do nosso país queiram cada vez mais viver no Brasil melhor, que eu acho que a escola também precisa ser um lugar disso, onde motiva as pessoas a querer viver no Brasil melhor, num lugar melhor, e saber que só é possível viver num lugar melhor hoje, lutando. Eu estava falando agora com um dos amigos meus da época de escola, que as pessoas sempre me perguntam, né? Nossa, mas você está lá na política, você não se cansa disso, você não acha que às vezes a gente fica andando em círculo e etc. E eu respondi para ele o seguinte: nós não temos outra opção a não ser lutar. Nós não temos outra opção no momento que a gente tem vivido. A gente precisa lutar, a gente precisa questionar, a gente precisa se revoltar com as coisas que têm acontecido no nosso país e não achar que é natural, e não achar que é assim mesmo e que a gente precisa, cada um lutar pelo seu pão, pelo seu dia a dia, porque o nosso futuro depende da nossa organização, depende da nossa coletividade e depende da nossa preocupação com o momento que a gente tem vivido. É isso. Muito bem.